de número 17 são as perguntas que nos vêm, né, ouvintes? São as perguntas que nos vêm. Então veja você, e na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Ouvinte, é muito simples, é muito simples. É a mesma coisa de falar assim, como já me questionaram, mas Deus não amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado, conforme São João 3,16. Sim, meus ouvintes, sim. E o que acontece? O Deus que enviou, o Pai que enviou a Jesus, veio nele. Porque se uma escritura é verdade, a outra escritura também, ela é verdadeira, não é verdade? Nós não podemos crer que uma coisa é verdade e que outra não é verdade. Então, Deus não estava em Cristo, não era Deus em Cristo, o Pai que está em mim, nós só falamos aqui em São João, no capítulo 14. Então, quando fala ali, quando o corpo de fora se restringia ao Filho, mas quem estava dentro daquele corpo, daquele tabernáculo, era o Pai. Então o Pai que testificava do Filho, sabe o que era, na verdade, testificar e dar testemunho? Eram as obras que Jesus Cristo, se você continuar lendo São João capítulo 8, você vai ver assim, quem de vós pode me acusar de pecado? Ou de incredulidade. O que a Bíblia falou para mim fazer que eu não fiz? Então esse era o testemunho que o Pai, Espírito que habitava nele, dava dele, vê? Então, se Jesus é o Pai, são a mesma pessoa, como ele pode usar esse argumento? Então isso não é argumento, isso é uma afirmação. Argumentar é uma coisa, afirmar é outra, vê? Então era o Pai que estava nele. Tanto é, um exemplo, quando uma pessoa tem o Espírito Santo, você sabe que quando ela está inspirada, não é ela falando. Lembra de São Mateus capítulo 10, no versículo 20? Quando vocês forem levados aos governadores, etc., vocês não têm que esquentar a cabeça com o que vai falar. É o Espírito do vosso Pai que falarás. Vê? Então é Deus que testifica. Você lembra que Jesus foi um varão, profeta aprovado, Deus o aprovou, não é? Tanto na palavra como obras. Pega São Lucas capítulo 24, versículo 19. Então, essa eu espero que esteja à altura daquilo que você perguntou, caro ouvinte, ou cara ouvinte, seja lá quem for. Então, aí fica. Então, Deus é dando testemunho. Quem dá testemunho de Cristo, porque ele veio ali. Pessoas começaram a duvidar, tá? Aquela coisa. Um exemplo. Você lembra São João 14? Ele fala assim, não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria dito, vê? Crede em Deus, crede também em mim. As pessoas estavam em dificuldade de crer em Deus. Você vê se os próprios discípulos que andavam com Jesus tinham dificuldade. E tanta dificuldade, que quando Jesus morreu, ressuscitou, no domingo, ali estavam dois discípulos no caminho de Emaús, de São Lucas 24, e eles trocando aquelas palavras, pensamos que era ele. O mesmo Jesus apresenta diante dele. Que palavras são essas que trocais entre vós? És tu só um peregrino que não sabe as últimas coisas que aconteceram? E ali começa aquela chuva de coisa, né? Então Jesus vai e diz, estado inesto de coração para compreender as Escrituras, vê? Andaram com Jesus 3 anos e meio, então assim, hoje que se as pessoas têm dificuldade, a gente até respeita, porque se naqueles dias, andando com Jesus, eles tiveram dificuldade, não é? Eles tiveram dificuldade, imagina agora depois de 2000 anos. Depois de 2000 anos. Então essas dificuldades, elas surgem. Mas a Bíblia, ouvinte, ela responde em tudo. Então o testemunho que Deus deu de Cristo eram as obras, vê? Porque a Bíblia fala ainda em Atos capítulo 10, 38, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e virtude para fazer o bem, libertando os oprimidos do diabo, né? E anunciando o reino de Deus certamente. Vamos mandar mais uma aí que a gente vai respondendo aqui com a graça de Deus.